porque olha só essa história. A fuga em um centro de detenção provisória impressionou pela ousadia dos criminosos. A gente está em contato com a repórter Letícia Miyamoto e ela vai nos descrever o que aconteceu e dar para a gente a continuidade dessa história, porque é no mínimo curioso. E o detalhe, na noite do dia 25 de dezembro, na noite de Natal. Boa tarde, Letícia. Oi, Aros. Neste momento, equipes da Polícia Militar estão nas ruas em São Paulo à busca de pelo menos 7 detentos. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no 3 em 1. Olha só, esses detentos fugiram do Centro de Detenção Provisória 1 de Belém, localizado na zona leste de São Paulo, na região da Marginal Tietê, bem próximo ali à Ponte Tatuapé. Nessa segunda-feira, a equipe da Polícia Militar, a primeira equipe que recebeu esse chamado, foi acionada, como você bem disse agora, em plena noite de Natal, para procurar por esses detentos, assim que foram comunicados desta fuga. O que chama bastante atenção, Aros, é que todos esses detentos estavam em regime semiaberto. Então, mesmo estando nesse regime, que voltavam ali apenas no período da noite, mesmo assim, eles optaram pela fuga. Para fugir, eles chegaram a danificar uma parte de um portão e também de uma janela, além também de um alambrado. A informação que já foi passada para a Polícia Civil e também para a Polícia Militar é de que eles também chegaram a render um agente de segurança, uma pessoa que ficava responsável ali, uma das pessoas responsáveis pela segurança desse centro de detenção provisória, e roubaram um par de tênis deste agente e também um rádio de comunicação. A informação também até agora é que ninguém ficou ferido, mas como esses detentos ainda não foram encontrados, não foram localizados, ainda não se sabe se durante a fuga um deles teria acabado ali ferido. Segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária, o Centro de Detenção Provisório do Belenzinho está com superlotação. Isso porque ali cabem cerca de 850 detentos, mas neste momento ele está com mais de 1.000 presos. Lembrando que o caso foi também registrado na Polícia Civil como evasão e roubo no 30º DP de São Paulo. Segue sendo investigado pela Polícia Civil, que já reúne todas essas informações, inclusive, como eu disse no início, equipes da Polícia Militar desde ontem, por volta das 8 horas da noite até agora, estão nas ruas de São Paulo em busca desses detentos. A Secretaria de Administração Penitenciária também já afirmou, Aros, uma informação também bastante relevante, é que assim que eles forem capturados, eles vão passar do regime semiaberto para o regime fechado, que é considerado o mínimo em uma situação como essa. Também vale a gente lembrar aqui que não é a primeira vez que isso acontece, isso apenas nesse mês agora de dezembro. Isso porque no dia 6 de dezembro, 10 detentos foram recuperados pela Polícia Militar depois de uma fuga no Centro de Detenção Provisório de Franco da Rocha. Na ocasião, um agente de segurança também acabou capturado, mas não foi ferido. Aros. Letícia, você volta daqui a pouco com mais informações aqui na programação da Jovem Pan. Eu só queria enfatizar sobre essa história o seguinte aspecto. Eles já tinham a possibilidade de sair. Eles voltavam só à noite, era o regime semiaberto. Mas aí eles resolveram voltar e fugir. E aí ainda roubaram... É de um surrealismo. Eu juro, é de um surrealismo. Que é só no Brasil um negócio desse. Não é, porque um brasileiro... Olha lá, tem sempre o Brasil envolvido. Pulou o muro lá do presídio dos Estados Unidos e moveu o mundo. Não é surreal um negócio desse? E aí a gente discute, porque tem a progressão, porque o cara tem voltar a ressocializar, ele vai lá para melhorar e etc. Vai nada, olha aí. Não é surreal, na noite de Natal. Eu só quero enfatizar isso. Eles já poderiam estar na rua, porque a justiça já permitiria pelo regime deles de detenção. Não é incrível, Piperno? Então, Carlos, você sabe que uma das coisas que me provocam muita reflexão sempre é se o brasileiro realmente é um povo inteligente. Você sabe que o brasileiro, assim, ele é dado às espertezas e tal, né? Mas eu não sei se ele é... Falta inteligência. É um malandro otário. Vai embora, então. Quer fugir? Puxa vida. Mas não é. Ainda roubou o tênis e um rádio. Então, ainda deixa um coitado lá descalço. Não é surreal. Não, mas é de um surrealismo ímpar. E aí agora nós estamos atrás, estamos movendo um mundo.
atrás dos caras. E eu vou falar uma coisa, por conta de tudo isso, eu fiquei temendo pela integridade física agora da nossa repórter Letícia, porque ela estava aqui falando... Com o celular para lá e para cá. Você viu que passou um sujeito numa bicicleta, um entregador de aplicativo e tal. Rapaz, o vão entre ela e o portão ali, entre a grade ali, não era lá tão largo, né? Ela poderia ter sido atropelada. Aí seria para coroar o surrealismo dessa história no link. Mas olha só, o Batalhão de Operações Especiais, o BOP, realiza hoje no Complexo da Maré uma operação policial. A gente tem as imagens aí do que foi apreendido, do que está sendo costurado lá pelos policiais nessa operação. E a minha pergunta para vocês é a seguinte: o Capelli, a gente ouviu da Yasmin a história do Capelli falando sobre o 8 de janeiro, mas ele também respondeu no comecinho da coletiva sobre a prisão do miliciano lá, o Zinho. E ele disse o seguinte, que era só um pedaço de um processo muito mais longo, que ela não vai resolver a situação da segurança pública e que ele tem muito para dizer, para colaborar com as outras investigações. Ele talvez seja mais poliana do que eu, quando ele diz uma coisa dessa, esperar que o cara vá contar tudo que tem que contar. E aí a gente tem mais essa operação de hoje, etc. A segurança pública deveria estar numa agenda muito mais efetiva. A gente teve alguns anúncios do então ministro da Justiça, Flávio Dino, há algumas semanas, sobre medidas, etc., investimentos, né? Mas não é nada fora do comum. A gente continua tendo esses casos grotescos como esse daqui de São Paulo, a gente tem operações sucessivas no Rio de Janeiro, prende um líder do tráfico, prende um miliciano, prende aquilo, mas tudo continua igual. Só serve para preencher página de jornal, mas não resolve nada no fim das contas, Vilela. Exatamente, Aros. Eu vejo essa questão envolvendo a segurança pública, em primeiro lugar, é algo que deveria ser despolitizado no Brasil. Hoje, a gente tem uma discussão de segurança pública extremamente politizada, onde você tem isso como sendo uma pauta mais à direita e segmentos mais à esquerda vêm com uma pretensa defesa de determinados setores ou condenando determinadas práticas ostensivas que são feitas pelo poder público. Isso tem que ser esquecido e encarado, a questão de segurança pública, de frente, com a seriedade que ela exige. Não dá para a gente ter no Brasil hoje, como a gente tem a segurança pública regionalizada em cada uma das 27 unidades da federação, sendo que o crime organizado, ele é organizado nacionalmente. Os grandes grupos criminosos, as grandes facções criminosas, elas se organizam nacionalmente e internacionalmente. E a segurança pública no Brasil não. A segurança pública, ela é regionalizada dentro de cada estado. Nós não podemos ter um governo federal que não faz nenhuma prática efetiva de segurança pública, de congregar, de concatenar essas políticas estaduais de segurança pública. Nós tivemos recentemente um anúncio que foi feito com toda pompa e circunstância, empregando 700 milhões de reais no Plano Nacional de Segurança Pública. Isso é um dinheiro totalmente ínfimo diante da realidade que esse problema tem no nosso Brasil. Então, é fundamental que a gente deixe um pouco de lado essa questão ideológica, de ficar passando a mão na cabeça, de ficar, não, tem que soltar, tem que isso, é coitadismo e tudo mais, e passe a encarar a questão de segurança pública com a seriedade que o tema exige. Só para registro, depois da audiência de custódia, o Zinho foi mantido sob detenção. O Viga daqui a pouco vai trazer mais informações sobre isso lá direto do Rio de Janeiro. Mas sobre esse caso específico, Piperno, me parece que a gente volta naquele tópico sempre discutido, primeiro, de infraestrutura e condições. São condições muito diferentes nos estados para o aparato da segurança pública funcionar. Se em São Paulo, que a gente tem uma condição em tese melhor, os 5, 7, quantos caras? 7 caras saíram andando de dentro do coisa, com o tênis de um dos agentes da detenção, imagina no resto do país o que não é noticiado. A questão do dinheiro chegar, portanto, onde precisa, o treinamento, mas a celeridade, por exemplo, nos processos.
caras que ficam esperando o julgamento, e aí por isso a gente tem, não só, mas também a gente tem superlotação e a gente tem toda essa história nos presídios. E a integração entre as polícias, fazer com que todas elas se conversem nas diferentes instâncias, etc. A gente propõe modernização em uma série de esferas, mas a segurança pública parece que sempre fica relegada ali, é quando a gente tem um grande fato, e o Dino anunciou, não vou me lembrar por quê, mas o Dino fez aquele anúncio na esteira de algum episódio que também ganhou as manchetes. Vocês se lembram? Que era, eu não estou lembrando. O que era, Pepe? Foi quando o Zinho tinha até um certo envolvimento nisso. Foi quando mataram aqueles médicos ortopedistas. Exatamente, o tiroteio lá no Rio de Janeiro. Foi. Aí mataram aqueles médicos por engano, aí até o bando do Zinho acabou, enfim, retaliando e tal. E na sequência, a milícia comandada pelo Zinho, ela acabou executando aqueles incêndios criminosos em ônibus, queimaram 30 e poucos ônibus, até também um trem, e aí o governo, então, anunciou aquelas medidas, e inclusive a GLO envolvendo portos e aeroportos lá no Rio de Janeiro. Então, o Zinho é um nome importante. Tudo bem, aí você vai, prende um nome importante, como já foram presos outros, né? Há uma série de comandantes do crime organizado no Brasil que estão presos. Mas isso também é quase que enxugar gelo, porque as cadeias de comando, elas são refeitas rapidamente. E os crimes continuam. Então, a milícia, ela tomou um espaço muito grande. Aí, agora a gente já lê, né, vários especialistas dizendo que elas já fazem novos acordos aí com o Comando Vermelho. Aqui em São Paulo o PCC cresce cada vez mais. Aí se descobre que o PCC tem conexões pela América do Sul inteiro. Lá no Norte, Nordeste, há várias quadrilhas, há vários bandos organizados que vão se robustecendo com o tempo e vão se tornando praticamente grupos paramilitares atuando com liberdade cada vez maior, porque ninguém consegue detê-los. Então, o fato é que o Brasil precisa, primeiro, integração na questão da inteligência. Isso é fundamental. O Aros falou de 27 estados, 27... Enfim, o Cristiano, de 27 estados, 27 polícias, às vezes agindo de forma diferente. Não, tem que haver uma integração em relação a isso. Tem que haver mais rigor nas leis. Isso é fundamental. Esse caso de São Paulo é típico. Quer dizer, 7 caras que podiam ir e voltar para casa todo dia e tal. Aí, no belo dia, eles resolvem que, não quero mais ficar aqui, vou embora agora. Mas não pode acontecer. Segunda coisa, e parece que isso vem acontecendo aí de forma ainda um pouco embrionária, mas, enfim, é exatamente sufocar o crime na questão financeira. Então, isso, de certa forma, as polícias estaduais, federais e tal, elas vêm atuando mais. O problema todo é que você prende aqui, você toma o dinheiro aqui, toma os bens aqui, daqui a pouco brota um outro lá. Então, é necessário, se for o caso, inclusive, da gente trazer especialistas de fora. Porque eu insisto numa coisa, o Brasil, ele consegue, mal ou bem, montar políticas de segurança, educação, transporte, porque você vai achar nessas áreas bons especialistas aqui no Brasil. Agora, especialista em segurança eu não conheço. Que você fala, olha, esse cara é um reputado uma grande referência, nisso, né? Eu não conheço. Então, você tocou, e você também falou, da questão do embate ideológico. Para mim, isso é uma outra questão fundamental. Está na hora, sim, de esquerda e direita se sentarem porque há uma desconfiança mútua. A direita, ela tem esse discurso, porque, puxa vida, a esquerda quer passar a mão na cabeça, porque a esquerda não gosta das nossas políticas repressivas e tal. E a esquerda olha mesmo com, enfim, desconfiança, fala, eles não gostam da gente, nós nos porque, de alguma maneira, também a esquerda reduz a ideia do lado oposto de que é tudo a história do bandido bom e bandido morto. E não é por aí. Não é por aí. O debate do ponto de vista da direita é muito mais amplo do que esse. E a esquerda tem um trauma que vai passando de geração em geração, falar porque no passado, quando eles tiveram o poder absoluto, era pau em cima da gente. Tá bom, mas isso ficou lá atrás. Tá na hora de se fumar o cachimbo da paz, se sentar, esquerda e direita e começar a debater políticas que possam ser políticas unificadas. E no caso, sem esse ranço ideológico. E no caso de segurança, até para saber se vai poder continuar fumando o cachimbo da paz.